Jovens e velhos santistas, este foi um fim de semana marcado por importantes eventos esportivos. Vou destacar dois no futebol e um no automobilismo. Começou o Mundial de Fórmula 1 lá na Austrália, a vitória da McLaren do Lando Norris. Na madrugada, vi só a largada, depois vi os melhores momentos no dia seguinte. E no futebol, nós tivemos o jogo mais importante do futebol brasileiro, que foi Santos e Curitiba, obviamente, né? Porque para o santista nada mais importa do que o jogo do Santos. O jogo do Santos é principal, né? Nada se compara, pode ser amistoso, cuspe à distância, empina-pipa, bolinha de gude, feminino, masculino, sub-15, sub-12, não importa, o jogo do Santos é o mais importante. Tivemos aí outros jogos no futebol, teve Barcelona e Atlético de Madrid, teve Arsenal e Chelsea, teve as finais estaduais aí que pouco me importam. Aliás, na que diz respeito a nós, ficou realmente a sensação de que dava para ter ganho esse Campeonato Paulista diante do nível, né, do que a gente viu aí nos jogos passados. Mas, enfim. Eu destaco, antes de falar de Santos e Curitiba, sobre o jogo do Newcastle, a final da Copa da Liga Inglesa. Os caras demoraram 70 anos para levantar uma taça. E sabe por que eles levantaram uma taça depois de 70 anos contra o Liverpool, lá em Wembley, a grande final da Copa da Liga Inglesa? Porque eles viraram SAF, né? Do mesmo jeito que o Botafogo ganha Libertadores pela primeira vez, né? Viraram SAF, com o Fundo Soberano da Arábia Saudita, dinheiro dos árabes. Eu só espero que, se esse camelo passar selado na frente da Vila Belmiro, não me apareçam alguns destes espíritos santos de orelha que querem que o Santos continue na mesmice, né? Senhores dirigentes, senhores, por gentileza, olhem os exemplos do que está acontecendo no mundo e parem de amarrar o Santos numa pedra e jogar essa pedra lá no Porto de Santos, lá no canal do Porto, para que a gente afunde cada vez mais, né? Então fica aqui o lembrete, o recado. Imagina se a torcida do Newcastle não está feliz da vida, porque 70 anos sem ganhar nada, os caras estavam louquinhos da Silva quando veio a proposta do dinheiro do investidor, tudo mudou por lá, né? Então esse é o recado. Espero que por aqui também, quando aparecer, se é que vão ter capacidade para atrair uma proposta desse tipo, né? Que o Santos não perca o bonde da história como perdeu na hora de fazer um estádio 10 anos atrás, né? Todo mundo construiu a arena para a Copa, o Santos ficou a ver no CT, todo mundo com 8 campos, 9 campos, 15 campos, e o Santos com 2 campinhos na entrada da cidade, e o CT Repelé, que agora querem comprar, né? Então a história está aí sendo escrita e o Santos não pode ficar para trás. Não pode depender só da figura do Neymar para conseguir um amistoso, né, para ter visibilidade nas redes sociais, para trazer patrocinadores. O Santos tem que se mexer para ser um pouco mais do que isso. E, como eu disse, o outro jogo importante deste fim de semana, né, além do Newcastle e Liverpool, foi Santos e Curitiba. O Curitiba que enfrentou o Santos na Série B, mas por lá ficou. Aliás, vamos combinar que o que eu esperava para o ano passado era justamente que o Santos fizesse jogos, todos eles, como fez neste amistoso contra o Curitiba. Mas esse time é melhor do que o do ano passado. É verdade. Mas o do segundo tempo, completamente alterado e com 3 meninos da base, porque o David Washington é cria nossa, saiu daqui há pouco tempo, né? Ainda assim, não teve susto, né? Teve lá uma outra defesa do Diógenes, mas não teve susto, não. Foi um amistoso absolutamente tranquilo, de movimentação, de observações por parte do técnico Pedro Caixinha, e uma vitória de goleada por 4-1, com alguns pontos importantes a serem destacados. Especialmente o fato do Santos estar muito bem servido de camisa 9, né? Prova dos 9, Tiquinho, um gol de pênalti, um gol em que ele domina sem encostar na bola. Os senhores podem operar, né? Podem olhar para o operar, ótimo. Podem olhar para o lance, né? Claro que ele dá uma dominada, depois na hora que ele vai ajeitar, ele só cerca a bola e dá um tapa, né? E depois o David Washington, sem contar os 2 meninos que entraram no segundo tempo, que entraram abertos, mas o negócio deles é na área. O Rafael Freitas, que eu acho que entrou até melhor do que o Luca Meireles, os dois são centroavantes. Então tem 2 jogadores, um prontíssimo, o outro de enorme potencial, e 2 meninos que têm tudo para seguir no mesmo caminho. Então o Santos está bem servido de 9 e teve alguns outros detalhes
como eu disse, vou pontuar a partir de agora. Meus amigos, um grande abraço. De volta para mais um vídeo aqui do nosso Canal 10, sempre em nome de Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia. Quer ter mais qualidade de vida, ficar livre das dores? Então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13 997040944, 13 997827308. Conheço o trabalho também pelo Instagram, @Peter Leandro e Dani Haddad. Também Osteria Santos Sabores, uma casa italiana em Santos, na Rua Dom Lara 65, no bairro do Boqueirão, do meu amigo Maurício Gonçalves, o homem forte da Rádio Arena Santista, e também do chefe Danilo Rocha, com atendimento que você já sabe, o almoço de quarta a sexta, das 11h30 da manhã às 3h30 da tarde, o jantar de quarta a domingo das 6h30 da tarde às 11 da noite, e o almoço sábados, domingos e feriados até às 4 da tarde. O telefone que também é delivery, 13 3223 5270, 13 3223 5270. E dizendo que viu aqui no Canal 10, você tem 10% de desconto no restaurante e também no delivery noturno. Para conhecer um pouco mais, vá lá no Instagram, @Osteria Santos Sabores. Concluindo a primeira parte do nosso vídeo, o nosso Pix para você que quiser colaborar aqui com o canal, com qualquer valor já ajuda bastante o nosso trabalho, canal10sfc@gmail.com, canal10sfc@gmail.com. No final deste vídeo tem mais recados. Bom, sobre o centroavante é isso. Você tem um tiquinho experiente, carreira internacional, campeão com o Botafogo, e que bateu um pênalti, sofrido pelo Gabriel Bom Tempo, né? Com muita tranquilidade. Aliás, o Bom Tempo que depois fez besteira, né? E aliás, o Santos só tomou um gol porque desconcentrou, né? Pô, saiu ganhando logo no comecinho. O time deu uma brincada ali de sair jogando pelo meio e tal. O Bom Tempo foi tentar sair ali. Aprendizado para o menino, né? Foi um aprendizado. O gol que o Santos tomou foi um aprendizado para o Gabriel Bom Tempo. Mas depois teve a bola que veio ali do lado direito para o Tiquinho Soares, que ele domina, protege sem tocar e dá um tapa de categoria no canto do goleiro. Ali o gol que ele fez ali, importantíssimo, né? Para trazer a tranquilidade de volta. Aliás, eu estou aqui com a ficha técnica do jogo, né? Porque foi o tal de Nicolas Careca, né? Que fez o gol do time do Curitiba, e o Santos tinha feito o segundo com o Zé Ivaldo, né? O Zé Ivaldo de escanteio. O Tiquinho fez o terceiro. O Zé Ivaldo, bola cruzada, ele subiu, o goleiro saiu catando borboleta, fez o segundo, empatou, virou ali, né? E o terceiro gol, que foi o do Tiquinho, trazendo a tranquilidade para ir para o segundo tempo e aí dar a oportunidade ao Pedro Caixinha de trocar todo mundo, né? Acho que ele ia trocar de qualquer jeito. Então vamos lá. 3-1 no primeiro tempo. Marcha da contagem, Tiquinho de pênalti, Zé Ivaldo de cabeça e depois o Tiquinho dando aquele tapa no cantinho. O Santos que começou com o João Paulo, ritmo para o João Paulo, né? Entrou no segundo tempo o Gabriel Brazão, jogou até os 30 minutos, aí entrou o Diógenes, que fez umas duas defesas boas ali, né? O JP Sherman, que saiu para a entrada do Léo Godoy no intervalo, o Zé Ivaldo. Aqui a escalação está dizendo, entrou o Basso no lugar do Zé Ivaldo no intervalo, saiu o Gil, que começou o jogo, entrou o Luan Pérez, o Barreal, que foi de lateral esquerdo, um teste, ele já tinha jogado ali naquela função, até de ala principalmente, né? Mas foi um teste para o Caixinha, inclusive para a temporada, se precisar do Barreal por ali. Depois entrou o Kevson no intervalo, o Rincon, depois o Luizão. Na verdade aqui o Luizão foi no lugar do Zé Ivaldo. Quem entrou no lugar do Tomás Rincon foi o João Basso. O João Basso foi mais um teste, mais uma observação, entrou como volante. O Bom Tempo, que deu lugar para o Diego Pituca, o Soteldo, que saiu para o Tassiano, o Roleiser, que jogou o primeiro tempo e mais 20 minutos do segundo. Eu acho que ele foi prejudicado porque o Santos atacou mais pelo lado esquerdo, né? Até porque o Veron, que começou ali como meia, caía mais lá para o outro lado, fazia mais jogo ali com o Soteldo. Teve um chute perigoso de fora da área. Não é para o pessoal também dizer, pô, mas é só isso, jogou mal e tal. Vamos devagar, né? Para aqueles que queriam que ele tivesse sido titular contra o Corinthians, vê só, contra o Curitiba ele não conseguiu fazer a diferença, né? Então, às vezes a gente fala as coisas sem conhecimento de causa, porque o treinador sabe lá como é que está a adaptação do cara, o dia a dia do cara, e ele foi abaixo de outros jogadores. Mas isso não quer dizer que ele não vai ajudar o Santos, porque ele tem muita qualidade, muito potencial, tem se destacado nos treinos. Ele foi até os 20 quando entrou o Luca Meireles para fazer a ponta direita, não é a dele, mas esses jogadores jovens eles precisam aprender a jogar em mais de uma posição.
Vamos lembrar que o Gabriel, o Gabigol, no Santos jogava nas duas, jogava de 9, jogava pela direita. O Lucas Meirelles, que teve uma chance de fazer um gol, mas chutou todo torto no segundo tempo, não aproveitou. O Tiquinho, que deu lugar para o David Washington. E o Gabriel Veron, que deu lugar para o Rafael Freitas. No segundo tempo, o Santos pressionou algumas vezes a saída de bola da equipe do Coritiba. Teve esse lance que eu citei, que o Lucas Meirelles perdeu numa bola recuperada. Ali o David Washington apertou, o Tassiano tocou para o Lucas Meirelles, ele perdeu. E numa outra bola em que a transmissão estava mostrando o repórter de casaco, quase perderam o gol, né? Do Gold, o jogo foi transmitido no canal Gold. O David Washington apertou a marcação, tomou a bola e deu um tapa com categoria, com nojo, né? Assim, por cima do goleiro, e fez o quarto gol do Santos, o primeiro dele neste retorno. E ficou a prova de que o Santos, como eu disse lá no começo do vídeo, está muito bem servido. O David tem características diferentes do Tiquinho Soares. O Tiquinho Soares é um veterano, ele vai ser importante ao longo da temporada, mas obviamente não vai jogar todas as partidas. E o David precisa jogar também porque ele é do Chelsea, o clube inglês está de olho no desempenho dele, especialmente o empresário dele, quer ver o David eventualmente jogando ao lado do Neymar para ver o que ele pode produzir, para que lá na frente, se o Santos não conseguir ficar com ele, né, se não tiver a SAF para comprar o David Washington, ele ir para um outro clube, ou voltar para o Chelsea ou ir para algum outro clube na Europa. Então o Santos precisa aproveitar o David, como precisa aproveitar o Rolês, ele precisa aproveitar o David, são jogadores de enorme potencial. E eu queria destacar aqui também, né, as partidas do Veron, né, e de quem entrou no lugar dele, que foi o Rafael Freitas. O Rafael Freitas é um daqueles meninos que chegou para completar a formação na base do Santos, ele era do Guarani, ele não era nem titular da Copinha, mas ele entrou, começou a fazer gol, chamou a atenção do técnico Leandro Zago e também do Pedro Caixinha, que já tinha inscrito esse rapaz no Campeonato Paulista e observado. Claro que com todo mundo aí, não vai ficar fácil para ele jogar. Aliás, ele já, na estreia do Sub-20, meteu gol também, assim como o Lucas Meirelles. Mas jogou aberto pela ponta esquerda e acho que mostrou uma condição, tomou uma falta num contra-ataque ali. É um jogador que joga de cabeça erguida, tem uma visão de jogo interessante e sabe fazer gol. É um centroavante com características low profile, né? Um jogador que às vezes não aparece muito para a torcida, mas é um jogador moderno. Então o Santos vai investir na compra dos direitos desse rapaz, porque ele tem qualidade. E ele entrou no lugar do Veron. O Veron que fez, claro que é um amistoso, não é um jogo valendo nada de mais relevante, mas ele aparentemente melhor fisicamente, porque ele estava muito grande, né? Muito fora de forma. Já chegando para finalizar, teve algumas boas chegadas ali pelo lado esquerdo, podia ter feito gol, inclusive, numa bola que ele bate cruzado, depois teve um outro lance que ele chegou por ali, compondo do lado esquerdo, voltando também, driblando, distribuindo o jogo. Ele em forma, bem fisicamente, vai poder ajudar muito o Santos nesta temporada. Lembrando que, como eu falei, o Tassiano começou o jogo no banco, né? A expectativa era de que ele jogasse desde o começo. Isso não aconteceu. O Veron teve a chance dele e agora cabe ao jogador melhorar a sua parte física junto com a comissão técnica para que ele possa ser realmente importante no Campeonato Brasileiro de Futebol e na Copa do Brasil também. Tá bom, meus caros? Então é isso. É aquela história, ganhamos de goleada, ainda bem, porque se perdesse ia estar todo mundo bravo, full pistola, reclamando dos jogadores, reclamando que o Caixinha tinha que cair e tal. Foi a vitória que trouxe tranquilidade para alguns dias de planejamento por parte da comissão técnica, porque os jogadores ganharam 4 dias de folga, né? Só voltam a trabalhar na sexta-feira, aí depois vai ter mais uma semana antes da estreia no Campeonato Brasileiro, então dá para dar esse descanso para o elenco. Claro que os jogadores têm que ficar atentos, não dá mole, não dá pano para manga, né? Criar situações que possam ser prejudiciais a eles, né? Enfim. E talvez lá no meio do ano, quando tenhamos o tal Mundial de Clubes e os times estiverem parados, um planejamento que o Santos está fazendo é dar alguns dias agora, para que lá, durante aquele período em que o futebol aqui vai estar parado, para que o Santos jogue amistosos, aí sim, contra alguns times mais fortes, alguns times mais importantes, quem sabe até um amistoso internacional. Vamos aguardar. O Caixinha já tinha dito, eu avisei isso aqui para vocês lá atrás, que ele
daria períodos grandes de folga para os atletas, especialmente em períodos de data FIFA. Então, para mim, não é nenhuma novidade, porque ele não era nem treinador do Santos, ele deu uma entrevista num podcast falando justamente isso. Eu dou folgas longas para o elenco, para dar uma oxigenada mental, e depois a gente volta e trabalha firme, trabalha forte, tá certo? O Neymar teve por lá, né? Fez aquele mise-en-scène lá, foi lá, falou com a torcida e tal, tirou foto. Foi o embaixador do Santos no jogo, mas obviamente que ele está em processo de recuperação para, quem sabe, poder estrear no Campeonato Brasileiro contra o Vasco. Só fez figura lá o Neymar, tá certo? Então vamos aguardar. Nesta segunda-feira tem a nossa live aqui do Canal 10, debatendo os assuntos com o Henrique Farinha. E ao longo desta semana, nosso olhar para a base, né? Afinal de contas, só os meninos vão entrar em campo nesses dias aí, e alguma outra notícia importante que surgir no time profissional. Falei aqui também em nome da Exatec Informática, na Senador Feijó 686, sala 1820, no Blue Office. O site é o exatecinformatica.com.br, telefone 13 30 20 18 77. Conheça mais da Exatec também nas redes sociais. Se você chega agora aqui ao Canal 10, eu peço para que se inscreva, ative as notificações, deixe o like, que também é importante. Se quiser, torne-se membro do canal. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima.